Paz seja convosco, também de volta com mais um vídeo sobre esse estudo de conhecer Deus e melhorar o seu relacionamento com Ele. Amós, livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12 e 13 diz assim: Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus do exército, é o seu nome. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a questão de nos apresentarmos a Deus. As pessoas muitas vezes não se preparam para encontrar com Deus. Eu me lembro, estava lembrando aqui de uma vez, ainda garoto, fomos convidados para um baile de formatura e nós acabamos indo meio que naquela rebelião que a gente andava. Nós ouvíamos, gostava muito de punk rock e andávamos a caráter. E chegando na festa, imagine, não podemos entrar porque havia um modo específico de se apresentar, era traje social, né, e a gente não tínhamos ido assim, e, consequentemente não conseguimos entrar. Diante de Deus acontece a mesma coisa, irmãos. A gente temos, existem regras, existem meios para se chegar até Deus. E hoje eu quero falar da principal dela, né? Porque tem muita gente querendo chegar a Deus, tem muita gente querendo se relacionar a Deus, tem muita gente querendo se tornar um filho de Deus ou se tornar um servo de Deus sem passar pela fase da preparação. Então vamos lá. Assim como nós, quando jovens, passamos por essa vergonha, né, de ter ido até o lugar vestido inadequadamente, e até Jesus tem uma parábola que ele fala sobre isso, né, que o rei fez uma festa, mandou chamar, aí os convidados não quiseram ir, ele mandou chamar uma multidão, e depois ele percebeu que havia algumas pessoas que não estavam vestidas adequadamente. Mas eu não quero falar de vestes, nem de usos e costumes. Eu quero falar do ponto principal para a gente encontrar a Deus. Tem muita gente querendo esse relacionamento com Deus com o coração magoado, com o coração ferido, sem estar disposto a perdoar as ofensas que sofreu. E eu concordo que muitos de vocês têm razão para isso. Muitos de nós temos razão para ficarmos magoados. Na verdade, nós temos razão para tudo. O pastor Romildo pregou isso uma vez e eu guardei isso. Todo mundo que age, que faz alguma coisa, ele faz porque dentro dele há uma razão. E aí, para se encontrar com Deus, primeiramente, para que você tenha verdadeiramente um encontro com Deus, vindo a transformar a sua vida, o primeiro passo é o arrependimento. É você reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você não é perfeito, reconhecer que você erra, reconhecer que você tem falhas. Porque quando eu, Alexandre, reconheço que sou um homem falho, reconheço que sou um homem com defeitos, reconheço que não há justiça em mim que justifique o amor de Deus por mim, que não há virtudes ou qualidades em mim que justifique o amor de Deus por mim, então torna muito mais fácil eu me relacionar com os outros. E aí Jesus ele disse uma coisa muito interessante. Parece que alguns tópicos da fé a gente não toca muito, né? A gente não fala muito sobre algumas coisas. A gente quer falar sobre a maravilha e os benefícios, né? Se você vier a Deus, você vai ganhar algumas coisas, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, vai ser curado, a família vai ser transformada. Nós queremos falar dos efeitos sem falar das causas. E o primeiro passo para quem quer se relacionar com Deus, o primeiro passo para quem quer ter uma vida com Deus é esse preparo, né? Você tem que se preparar, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que você chega a Deus. E principalmente nesse ponto do perdão. Então, se você não estiver predisposto a perdoar, não adianta buscar a Deus. Se você não estiver disposto a
abrir mão da sua razão para servir a Deus, não adianta querer buscar a Deus. Por quê? Porque é inútil, é vão. Lembra lá um clássico da literatura dos pentecostal? Isaías 59, eis que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir, a mão não está encolhida para que não possa abençoar, mas todavia, né? Olha só, realmente ele ouve, ele abençoa, mas todavia a nossa transgressão causa uma separação entre nós e Deus. E aí, se nós estamos, né, bloqueados com Deus, Deus ele não age na nossa vida por causa disso. Não, eu quero que ele haja, Alexandre, eu quero que Deus haja na minha vida. O que eu preciso fazer? Perdoar. A sua transgressão só é perdoada quando você perdoa as transgressões que você sofreu. Jesus ele diz isso quando ele ensina a oração do Pai Nosso em Mateus. Ele diz que no finalzinho ele faz uma ressalva: se você perdoar aos homens as ofensas, Deus também perdoará a vós, não é? Então ele condicionou isso. Então, se eu quero ter um relacionamento com Deus, se eu quero orar e ser atendido, se eu quero que Ele ouça a minha voz, se eu quero que Ele contemple minha aflição, eu preciso perdoar primeiro. Ninguém, vou dizer de novo, ninguém que tenha um coração magoado, ninguém que esteja aprisionados a essas mágoas e esses ressentimentos conseguirá viver uma vida de verdade com Deus, até porque ele nem ouve a oração, né? Ele não pode abençoar, não porque ele não tenha poder para isso. Quando eu digo ele não pode abençoar, não estou limitando o poder dele, não estou dizendo que ele deixa de ter poder porque você quer ficar magoado, porque você quer ficar ressentido, não é isso. Ele continua a Deus, ele só não pode abençoar porque você está separado dele. E hoje a gente olha o cristianismo no Brasil, e o que a gente vê muito é isso, né? As pessoas magoadas. Eu ouço testemunhos dos pregadores do evangelho, eles dizem assim: olha, Deus me honrou, Deus me pôs por excelência, e aqueles que um dia me viram passar na prova, não me ajudaram, hoje eles estão me vendo na exaltação, tiveram que me aplaudir, sabe? Mostra dentro dele mágoa. Jesus me ensinou isso. Ele falou: olha, Alexandre, olha as palavras das pessoas, preste atenção no que eles falam, você vai descobrir o que tem dentro dele. Ninguém que não esteja magoado, ninguém que não seja ferido daria um testemunho desse, não é? Porque na verdade, quando você faz as coisas livre da mágoa, do ressentimento, você não fica nem querendo que ninguém aplauda você, você faz porque sabe que é a vontade de Deus. Você não busca os aplausos, você não busca a glória, você não busca o louvor. A recompensa de ter feito certo é tê-lo feito, e a gente que é livre disso, sabe, quem está livre da mágoa, quem está livre do ressentimento, sabe que a gente não procura que ninguém aplauda, que ninguém reconheça o que Deus fez na nossa vida. Então vamos lá, nós vamos começar a falar agora de um relacionamento com Deus, nós vamos falar de oração, nós vamos falar de leitura bíblica, nós vamos falar de jejum, nós vamos falar de sacrifícios, né, vigílias, campanhas de oração, um monte, nós vamos falar um pouco sobre essas coisas, mas o primeiro passo para um relacionamento com Deus é o perdão. Então, antes de ir para um culto, antes de fazer alguma campanha, antes de querer estudar a Bíblia, porque pensa o seguinte, a loucura do homem é justamente essa diversidade que existe dentro dos conceitos bíblicos hoje, vem por quê? Vem porque as pessoas estão feridas, distante de Deus e querem estudar a Bíblia, sabe? Elas querem alcançar conhecimento, elas querem serem entendidas na Bíblia, e aí, é claro, você pode muito bem pegar a Bíblia e explaná-la, estudar, avaliá-la de modo acadêmico, né? Com um conhecimento de um português correto, com uma facilidade da interpretação de texto, você pode muito bem entender a literatura bíblica muito bem,
né? Talvez você não entenda a essência, a mensagem, né, de graça e misericórdia que há por trás dela. Talvez você pegue tudo ao pé da letra, né, mas os textos literários você vai conseguir interpretar com facilidade. Agora, o que é a essência dessas palavras, só com o Espírito Santo de Deus, e por o Espírito Santo estar na sua vida, você não pode ser uma pessoa magoada, você não pode ser uma pessoa ressentida, né? Você pode falar em língua, sim, você pode profetizar, sim, você pode ter revelamento, sim, mas com o coração magoado e ressentido, nada disso pertencerá a Deus, não é? É até um modo para quem quer ser vaso de Deus, né? Eu falo muito da essência pentecostal porque eu sou pentecostal, né? E acho que é um caminho que eu escolhi seguir. Se você não é, também respeito isso, mas quando você quer ser usado por Deus, você tem que ter um coração puro. Você não pode ter mágoa, você não pode ter ressentimento. Por que as pessoas elas não conseguem viver um cristianismo hoje? Justamente por causa da mágoa. Eu acompanhei muitos trabalhos em igreja, ajudei muitos pastores, não é, com suas obras, e louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu em outro tempo. E eu quero dizer para você o seguinte: se você for atrás das pessoas que deixam o evangelho, deixam a igreja, né? Eu ajudei por um tempo a sede da Fonte do que Clama, o pastor Romildo, o pastor Paulo, o pastor Rogério, tantas pessoas, o pastor Efigênia, a pastora Marisa, gente boa que estiveram lá, a pastora Mara Cristina, né? E entre outros, o pastor Francisco. Não dá para citar todos agora, o tempinho do vídeo é curto, mas nós ajudamos bastante lá. Tivemos ajudando a pastora Rosana, tivemos antes disso ajudando alguns outros pastores. Aqui em Morato ajudamos o presbítero João no setor 3. Bom, enfim, a gente sempre está envolvido com isso, né? Com essa questão. E você vai atrás das pessoas que não vão na igreja, elas têm sempre uma mágoa. Mas fulano fez, mas o dirigente fez, mas o pastor falou. E isso prova que ela não tinha nem Deus mesmo, porque o coração turbado, o coração cheio de mágoa. Na verdade, ela fez o correto, sair da igreja, porque ela não ia adiantar mais nada, não adiantava orar, não adianta. Esse negócio que eu tenho Deus no meu coração, mas tá com o coração todo podre de ódio, de rancor, isso é balela, isso é mentira, é mentir para si mesmo. Ninguém que tenha um coração apodrecido pelo ódio, pelo rancor, pode dizer que conhece a Deus, pode dizer que tem Deus no seu coração. Deus e o ódio são contrários, não é? Deus e a mágoa, o ódio não, Deus e a mágoa é contrário. Deus e o ressentimento é contrário. Então ninguém que tenha mágoa, que tenha ódio, pode dizer que tem Deus. E aí fica a dica, né? Às vezes você quer se encher de Deus, fica correndo atrás de pregadores, esses pregadores aí que ficam incitando, né, essa questão de querer ser honra, que as pessoas te vejam ser honrado. Isso daí, esse tipo de pregação não merece crédito, e você devia tomar cuidado com esses pregadores, porque essa raiz de amargura pode te contaminar também, não é? Contamina muitos. E você precisa tomar cuidado. Não é que Deus não vai honrar, mas não é para ninguém ver. Deus vai honrar para que você sinta cada vez mais graça diante de Deus, ok? Então, primeiro passo, quer se relacionar? Vamos lá, vamos nos preparar. A gente vai falar de algumas outras coisas nos próximos vídeos, de oração, de milagre, vamos falar de cura, vamos falar de restauração, vamos falar da situação da igreja agora. Mas se você quer mesmo aprender sobre isso, em nome de Jesus, prepara-te. E a preparação é perdão. Então nós vamos colocar, né, a nossa vida diante de Deus. Para quem quer, é claro, é só um convite, não é obrigação, não é meta, e você nem precisa estar concordando comigo, né? A gente está falando o ponto de vista que nós temos e cremos que podemos ajudar alguém. Se você acha que não dá para te ajudar, por favor, não me siga, não faça os estudos, tenha seus próprios mestres, escolham eles, porque eles vão gerar em você opinião, e que a sua opinião seja de acordo com o que você pensa acerca da verdade. Então, nós precisamos nos perdoar, precisamos lembrar que erramos, e como somos pecadores errantes, necessitados da graça, precisamos também distribuir isso para os outros. E eu quero então fazer uma oração
né? Nesses estudos nós não fizemos orações no vídeo por causa do tempo curto, mas hoje eu queria fazer uma oração junto com você, uma oração que nos faça pensar nessa questão do arrependimento, uma oração que faça nos lembrar dessa coisa de perdão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu me coloco diante do Senhor para pedir não só por mim, mas por todos os que vão ver o vídeo, todos que vão continuar a ouvir os estudos, aqueles que vão despertar para serem Teus servos, Teus filhos, aqueles que têm desejo de realmente ser luz nesse tempo tenebroso. E eu quero pedir ao Senhor que ajude a reconhecer as mágoas, a reconhecer o rancor, o ódio, o desejo de vingança que às vezes está dentro de nós, para que nós possamos nos libertar disso. Nós somos errantes, somos pecadores, precisamos da graça, precisamos da compreensão e precisamos semear isso no Senhor. Pai, quero pedir que o Senhor ajude os Seus filhos a tomarem a decisão de perdoar, a tomarem a decisão de abrir mão da razão que alimenta esse ódio, que alimenta essa mágoa, que alimenta esse ressentimento, que gera esse desejo de vingança, Pai. E pedir que pelas águas da Tua palavra o Senhor nos limpe de todo esse mal, para que livre da mágoa, livre do ressentimento, eles possam então continuar agora para conhecer e Te conhecer a cada dia melhor em o nome do Teu Filho Jesus. Então, vamos lá? Purificar o coração, limpar a mágoa, limpar o ressentimento, para que no próximo passo nós aprenda a ir para o quarto e fechar, não é? Atrás de nós e orar em secreto, ok? Deus te abençoe e que você consiga então fazer uma reflexão. Se tiver mágoa, se tiver ressentimento, eu volto a dizer, nem as suas orações são atendidas. Eu provo na Bíblia que não são, não é? Então, não dá para querer ser servo de Deus, não dá para querer ser representante de Deus, tendo mágoa e tendo ressentimento. Só as pessoas que conseguem se libertar da mágoa e o ressentimento é que provam a verdadeira graça de Jesus. Até a próxima.